Bom dia, boa tarde, boa noite aí, pessoal que acompanha pelo YouTube. Mais uma aula aí, professor Eden. Olha só, galera, hoje a gente vai estar fazendo um estudo laboratorial da coagulação, um estudo bem rápido, bem dinâmico. Veja bem, então, o que seria esse estudo laboratorial da coagulação? É quando eu faço esse exame, coagulograma, onde que eu tenho observado o tempo de sangramento, o tempo de coagulação, a prova do laço, a retração do coágulo, a contagem de plaquetas e o tempo de protombina e o TTPA, tempo de tromboplastina parcialmente ativada. Então, falando desse primeiro, tempo de sangramento, que compõe todos esses exames aqui, olha pessoal, compõe esse exame que é chamado de coagulograma completo, tá bom? Onde a gente também tem aqui a contagem de plaquetas nele, né? Então vejamos, o tempo de sangramento, o que seria? É o tempo necessário para a hemostasia de um ferimento pequeno, padronizado, praticado artificialmente na polpa digital ou lóbulo da orelha. Você pode fazer ele na polpa digital, né, a pontinha do dedo, ou no lóbulo da orelha. Como que seria isso? Um corte padronizado. Eu vou estar demonstrando aqui para você esse corte padronizado. Então veja bem, aqui você pega uma lanceta, a lanceta tem a ponta, padronizada, então por isso um corte padronizado, você vai perfura o lóbulo da orelha ou a polpa digital, e ao tempo que você perfurou, você vai ao cronômetro e starta o seu cronômetro, e fica com um papel de filtro limpando o sangramento. Foi só um cortezinho, então rapidinho vai parar de sangrar. Geralmente esse tempo de sangramento ele vai de 1 a 3 minutos, quando a pessoa tem uma atividade plaquetária normal. Por quê, pessoal? A coagulação ela tem dois momentos. Ela tem aquilo que nós chamamos de primeiro momento, ou coagulação primária, executado por plaquetas, que são fragmentos de megacariócitos, e o tempo secundário, que é a coagulação secundária, que aí sim eu formo toda uma malha de fibrina, sedimentação de um coágulo todo. Mas nesse primeiro momento aqui a gente está avaliando apenas plaquetas, Então, ou coagulação primária. Como que se daria isso? Eu fiz o corte padronizado e olha só o que acontece aqui, galerinha. Essa imagem aqui explica tudo, uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Então, olha lá, o corte, voltando aqui, olha, o corte padronizado, E aí está sangrando e as plaquetas já se ativaram e vão fazer aquilo que nós chamamos de tampão plaquetário. Então, esse tampão plaquetário que vocês acabaram de ver, como que ele ocorre? Vocês viram que as plaquetas se agregaram tudo num local, formando aquilo que nós chamamos de estrutura de tampão plaquetário. Para entender isso, eu tenho que entender a estrutura de uma plaqueta. Como que seria essa estrutura de uma plaqueta? Olha só que uma plaqueta, então, ela tem glicogênio no seu interior, porque vai precisar de quebra de glicose, produção de ATP, sem a qual não tem como fazer coagulação, pessoal? Então, ela tem organelas citoplasmáticas, como lisossomo, mitocôndria, para a produção de ATP. Ela também tem grânulos alfa específicos. Ela tem um sistema canicular ligado à superfície. E para que serve tudo isso? Ela também tem um sistema de microtúbulos. Ela tem um muco polissacarídeo na sua superfície, certo? Um grânulo eletrodenso, certo? Uma membrana plasmática, certo? E ela tem filamentos submembranosos, sistema tubular denso de síntese de prostaglandina e fluxo de cálcio. Por quê, pessoal? Eu preciso de cálcio para coagulação, eu preciso de energia, produção de ATP, eu preciso de microtúbulos para promoção de elasticidade, direcionamento no processo de ativação de plaquetas, E eu vou precisar de glicogênio para quebrar e formar ATP, na célula, nas mitocôndrias, e produção de contração dessas fibras musculares na presença de cálcio. Então, vou precisar também de síntese de fluxo de cálcio, um sistema bem organizado para que haja essa resposta que eu chamo de ativação plaquetária. No sangue, normalmente, as plaquetas, que são fragmentos de megacariócitos, estão circulando normalmente, tranquilo,
sem estar ativado, porque se ativar, né, pessoal, você vai ter eventos tromboembolíticos, embolias, tromboses, devido a esses problemas de ativação plaquetária inespecífica, né? Então, ela está aí na sua circulação em torno de 140 a 660 mil, né, plaquetas por milímetro cúbico de sangue em circulação. A partir do momento que você viu lá naquele videozinho que ocorre a lesão, há um extravasamento de líquido tissular, né? Então, o líquido tissular, olha só, ele é extravasado na lesão vascular, certo? E eu tenho a consequência dessa lesão vascular, que seria a ativação de plaquetas, como eu falei, e uma vasoconstricção. Isso é consequência dessa lesão, tá bom? Só porque também nessa lesão vascular eu vou ter, né, além da ativação de plaquetas, então vou ter aí a ativação dessas plaquetas mediante a lesão vascular, né, e vasoconstrição. Veja bem, nessa ativação de plaqueta, qual que é o lance aqui? Eu vou ter a lesão vascular e a lesão, além de promover isso, essa ativação de plaqueta ela é promovida por um líquido chamado de fator tissular. É aquele líquido que extravasa da própria lesão do endotélio, né? E como vocês viram na outra estrutura de uma plaqueta aqui no slide anterior, esse líquido tissular ele vai entrar em contato com a plaqueta, promovendo a expansão dessa plaqueta. Ela aumenta de tamanho, ela vai fazer, né, vai se tornar aderente, né? Então ela vai começar a aderir a outras plaquetas, ela começa a aderir ao endotélio. Mas como que isso funciona, galerinha? Olha aqui, né? O tempo de sangramento é justamente esse tempo de ativação dessas plaquetas e a formação do tampão plaquetário. Então aqui eu tenho a superfície de plaqueta. Você vê aqui que eu tenho uma glicoproteína 1B, uma glicoproteína 2B, uma glicoproteína 3A e glicoproteína 1A. Então são essas glicoproteínas aqui, né, na membrana da plaqueta, certo? Naquela parte da plaqueta onde eu tenho aquela membrana, né, de polissacarídeo, né, onde eu tenho essas glicoproteínas e elas têm um sítio de ligação, né, em conjunto para este fator que nós chamamos de fator de von Willebrand. Esse fator de von Willebrand, né, ele também faz parte desse processo de adesão plaquetária. Então, explicando essa imagem aqui, olha, eu tenho aqui uma parte do endotélio, né, lesionado, então subendotelial, microfibrilas de colágeno, certo? Então, o tecido ele também tem o local de ligação do colágeno, certo? Então, assim, esse aqui é o tecido do vaso sanguíneo, né? Então, ele tem esses receptores de local de ligação de colágeno e quando ocorre a lesão, o fator tissular, que é o líquido extravasado da lesão, adentra essas plaquetas, ativa as plaquetas, ativa esse fator de von Willebrand e aí ocorre essa reação aqui, ó, o fator de von Willebrand ativado, né, por este processo vai se ligar ao colágeno. O colágeno, né, o receptor de colágeno, perdão, o fator de von Willebrand se liga nele e o fator de von Willebrand ele promove essa aderência plaquetária. Então a plaqueta ela consegue fixar no local lesionado, né? E ela se ativa fixando também outras plaquetas, ela se torna aderente, certinho? E essa glicoproteína 1A da plaqueta, olha, se liga diretamente, né, lá no endotélio, também provocando uma fixação. Então eu faço fixação por fator de von Willebrand, faço fixação pela própria plaqueta, né, no momento da lesão, aonde aquele fator tissular extravasado da lesão faz com que eu tenha a aderência e agregação plaquetária, formando aquele tampão plaquetário que vocês viram lá naquele videozinho, né? A agregação de várias plaquetas, correto?
Então, olha só, a adesão plaquetária ao endotélio dos vasos, né? A adesão é mediada pelo fator de von Willebrand, que é esse daqui, que também possui o fator 8, que é esse daqui da coagulação. Tá? A membrana das plaquetas possui dois sítios de ligação para o fator de von Willebrand, que são esses dois sítios aqui, olha, este e este, tá bom? Que é a glicoproteína 1B e o complexo glicoproteína 2B e glicoproteína 3A. Correto, pessoal? Então, isso aqui é a estrutura de aderência da plaqueta ao local da adesão, da lesão. Então, mais uma vez, né, nós demonstrando esse evento aí para você, olha, lesão, fator tissular extravasa, as plaquetas vão rapidamente se ativar e formar o tampão plaquetário. Correto, pessoalzinho? Então, nessa situação clínica que nós estudamos, né, esse tempo aqui da formação do tampão plaquetário, né, por um corte padronizado, nós chamamos de tempo de sangramento. Se, tão somente se esse tempo de sangramento estiver dentro do tempo normal, clinicamente o que significa? Significa que as minhas plaquetas estão fazendo esse processo, as minhas plaquetas estão conseguindo aderir ao endotélio, veja plaquetas aderidas ao endotélio, veja plaquetas aderindo umas às outras, formando essa estrutura de tampão plaquetário, que eu chamo de coagulação primária do sangue. Tá bom? Então, nesse tempo, eu estou avaliando essa atividade plaquetária e eu posso raciocinar de algumas maneiras. Veja bem, se a pessoa tem número de plaquetas normal de 150 mil a 650 mil por milímetro cúbico de sangue, eu espero que o tempo de sangramento dela esteja normal, entre 1 a 3 minutos. Certo? Afinal de contas, se eu estou com plaquetas normais atuantes, eu vou formar esse tampão plaquetário em tempo hábil. E é isso que está me indicando o tempo de sangramento. Mas tem pessoas que têm um número de plaqueta normal e esse tempo de sangramento está aumentado, né? Ou por erro de técnica, certo? E aí é bom que tenha um profissional bastante gabaritado para estar fazendo isso, né? Ou se a técnica foi executada corretamente, a pessoa pode estar tendo plaqueta, mas tem algum problema na aderência dessas plaquetas. Que problema seria este? Né? Voltando lá na ultraestrutura de plaquetas, olha aqui, galerinha, eu posso ter um problema de fator de von Willebrand. Se eu não tiver o fator de von Willebrand, eu vou diminuir a aderência da plaqueta ao endotélio, fazendo com que o tempo de sangramento esteja aumentado. Ou seja, o hemograma está com valor de plaqueta normal, mas as plaquetas vão apresentar um tempo de sangramento alterado para mais, porque eu tenho problema de coagulação de fator de von Willebrand. Ou eu tenho problema do fator 8 da coagulação, que se ele não estiver junto ao fator de von Willebrand, eu não vou conseguir ativar o fator de von Willebrand. Né? Da mesma forma, eu posso ter problemas a nível de receptores de glicoproteínas. Imagina se esse receptor aqui estiver alterado. O fator de von Willebrand não vai conseguir se ligar à plaqueta. Ou se este receptor aqui estiver alterado, o fator de von Willebrand não vai conseguir ligar a plaqueta, ou se eu tiver o problema deste outro receptor. Então, eu tenho que pensar nas várias possibilidades. E a gente consegue mensurar isso em laboratório. Fazer todos esses testes, fator de presença e atividade de fator de von Willebrand, né, fator de presença de glicoproteína 1B, 2B, 3A, e a mensuração dessas atividades, né? Porque às vezes a pessoa tem plaqueta, mas a plaqueta não consegue funcionar corretamente, ou por um defeito genético, ou por uma alteração de receptores, que aí também vem por carreamento genético, né? E aí eu vou apresentar um tempo de sangramento alterado, galerinha, né? E aí, tendo plaquetas, a plaqueta não consegue fazer um tempo de sangramento em 1 a 3 minutos. O que vai resultar? Um tempo de sangramento acima de 3 minutos, certinho? E aí a pessoa vai ter esse comprometimento. Veja bem, se a pessoa tiver com o número de plaquetas diminuído e tempo de sangramento aumentado, o tempo de sangramento aumentado vai se dar pela redução do número de plaquetas. Exemplo, uma pessoa com dengue, né? Vocês sabem que o quadro clínico do dengue provoca uma plaquetopenia. A plaquetopenia vai fazer a redução do número de plaquetas, né? E aí a própria febre do quadro clínico do dengue provoca essa plaquetopenia.
Associado ao quadro clínico do dengue, né, a pessoa tem mais plaquetopenia ainda e por causa disso vai apresentar um tempo de sangramento alterado, um tempo de fragilidade capilar alterado, que a gente vai estar falando um pouco mais, mas é por causa desse evento, tudo bem?